Olá, amigo, olá, amiga, muito bom estar com você. Iniciamos mais uma edição do programa O Evangelho em Espírito e Verdade, rogando a Deus, nosso Pai, nos abençoe, a Jesus, nosso querido Mestre, que esteja conosco, nos amparando e inspirando, e agradecendo também aos nossos amigos espirituais que sempre nos orientam, incentivam e velam por nós. E até o final, possamos aqui estar em paz nos nossos corações. Você já se perguntou por que Jesus veio até nós? Por que ele teve a encarnação há pouco mais de 2000 anos, ali nas terras da Palestina, junto com os judeus? Se Jesus sempre foi o governador espiritual da terra, qual a sua necessidade de estar aqui diretamente conosco, fisicamente? Já se fez essas perguntas? Bem, nós nos fizemos e fomos procurar as respostas à luz da doutrina espírita. E encontramos alguns autores encarnados e desencarnados tratando desse tema, à luz da imortalidade da alma, da reencarnação, da vida que continua após a morte. Então, vamos meditar, vamos refletir com esses autores para entender o alcance da vinda do nosso Mestre Jesus ao planeta Terra através de uma encarnação física, como se deu há pouco mais de 2000 anos. E o primeiro autor que nós vamos aqui destacar é o benfeitor espiritual Emmanuel, que através da psicografia do nosso querido Chico Xavier, trouxe várias informações no livro A Caminho da Luz. Aliás, uma obra imperdível para leitura e estudo, porque nesse livro, Emmanuel faz um esboço espiritual da história humana. Ele não poderia deixar de começar com o próprio Jesus, como co-criador do planeta, e depois abordar o Mestre quando da sua vinda para nos trazer o Evangelho. Vou passar aqui a palavra ao Emmanuel no capítulo 12 dessa obra A Caminho da Luz. Um pequeno trecho, onde então ele nos diz, abrindo aspas, a manjedoura assinalava o ponto inicial da lição salvadora do Cristo, como a dizer que a humildade representa a chave de todas as virtudes. Começava a era definitiva da maioridade espiritual da humanidade terrestre, de vez que Jesus, com a sua exemplificação divina, entregaria o código da fraternidade e do amor a todos os corações. A sua lição de amor e de humildade foi única em todos os tempos da humanidade. Fechando aspas, essas foram as palavras, então, de Emmanuel, pequeno trecho que tiramos do capítulo 12 do livro A Caminho da Luz, que é uma publicação da Federação Espírita Brasileira. Emmanuel está aqui nos lembrando que Jesus veio à Terra, primeiro, para nos dar uma grande lição sobre a importância da humildade. Daí porque a famosa cena relatada pelos evangelistas do seu nascimento numa estribaria, numa simples manjedoura com os seus pais e cercado de animais. Então, para dar esse exemplo da importância de sermos humildes. E como isso é importante, porque nós estamos vendo na história da humanidade e ainda hoje o quanto nos debatemos e perdemos por causa do orgulho. Esse nosso orgulho é que nos faz atropelar o próximo, muitas vezes defender ideias e ações indefensáveis, e que nos faz perder a oportunidade de estarmos com Jesus. Como o próprio Emmanuel perdeu, mas não Emmanuel espírita, mas sim o Emmanuel encarnado na figura de Públio Lentulus, como ele descreve no livro Há 2000 anos, também através do Chico Xavier.
quando ele, ligado ao Senado romano, em missão lá na Palestina, ele teve a oportunidade de se encontrar com Jesus. Como ele mesmo confessa, ele só não se entregou ao Mestre, ele não passou a confessar o Evangelho, fazendo parte do movimento nascente do cristianismo, por causa do seu orgulho de tribuno romano, representando o Senado e o imperador ali na Palestina. E ele disse que ele perdeu a grande oportunidade da vida dele. Vale a pena fazer a leitura dessa obra há 2000 anos. Mas o Emmanuel diz aqui também que Jesus veio inaugurar a maioridade espiritual da humanidade. Ou seja, nós já estávamos 2000 anos atrás num ponto da nossa evolução que permitia que recebêssemos diretamente as lições, sempre com um exemplo, da lei de amor. Porque a lei de amor é a base do Evangelho. Então, naquela época, naquele tempo, Jesus veio diretamente até nós, como o enviado de Deus, para nos trazer, então, a lei de amor e inaugurar uma nova era para nós, seres humanos. Nós encontramos também uma autora encarnada, querida companheira do movimento espírita, hoje já de retorno ao mundo espiritual, que fez uma obra magnífica na cidade de Campinas, ligada ao Centro Espírita Allan Kardec, e nos deixou vários livros, que é a nossa Terezinha Fernandes, que eu, particularmente, na minha juventude, tive o prazer de conhecer, de ouvi-la fazendo uma palestra. Terezinha Fernandes tem uma obra que estuda Jesus. É o livro Jesus, o Mestre, lançado pela SEAC, editora lá de Campinas. Nessa obra, nossa Terezinha Fernandes diz o seguinte, abrindo aspas, Terezinha Fernandes, não, desculpe, Terezinha de Oliveira, trazendo para nós, então, as seguintes palavras, fechando aspas, abrindo aspas. A religião real do Cristo não é uma religião formal. Jesus não fundou nenhuma religião assim. No campo das ideias, falou de um Deus de natureza espiritual, Pai, Criador, poderoso, mas sábio e amoroso. Do reino dos céus, significando a vida espiritual, verdadeira e duradoura. De nós, criaturas humanas, como filhos de Deus, seres espirituais como nosso Pai, também imortais e com faculdade de pensar, sentir e agir. Da justiça divina, dando a cada um segundo suas obras, aqui ou no além, de planos espirituais e da influência dos espíritos sobre nós, reconhecíveis como bons ou maus pelo que produzem. Fechando aspas, as palavras da nossa querida Terezinha Oliveira, que está no capítulo 1 da sua obra Jesus, o Cristo. Então, nossa Terezinha está lembrando que Jesus veio diretamente até nós, porque havia necessidade de fazer uma nova apresentação sobre Deus e sua justiça. Os judeus, na época, eram o único povo que tinha a crença num Deus único, já que romanos, gregos, persas, babilônicos e assim por diante, todos eram povos politeístas, ou seja, eles acreditavam numa mitologia formada por vários deuses. Mas tanto nessas mitologias quanto na crença judaica, Deus era visto como um guerreiro e justiceiro. No caso dos politeístas, o Deus de cada um, como Zeus, por exemplo, que seria o Deus do Olimpo, e assim por diante. Mas todos esses deuses eram meio divinos, meio humanos. Eles poderiam ser justos e amorosos numa determinada situação e com uma ira
guerreiros e até mesmo injustos em outra determinada situação. Por isso Jesus veio até nós, para mostrar que Deus é o Pai bondoso, amoroso, criador e justo. Justo porque é perfeito, como o Espiritismo nos ensina. E é claro que aquele que é perfeito não pode ter uma justiça imperfeita. Então, essa também foi uma das grandes missões de Jesus. E não adiantava enviar um representante. Era necessário que ele mesmo viesse diretamente, com a sua força espiritual, para nos mostrar que Deus não pode ser guerreiro, não pode ser irado, que Deus não pode querer se vingar dos seus filhos, como muitas vezes nós encontramos nos textos bíblicos. Essa é uma interpretação falseada sobre Deus. Acima de tudo isso, Jesus veio nos apresentar Deus como amor. A sua lei baseada no amor. E o amor vibrando em todo o universo. E destacou nos seus ensinos que essa lei funciona no a cada um é dado segundo as suas obras. Aqui e no além, porque Jesus também anunciou a vida que continua após a morte. Há um outro autor que queremos destacar aqui, nesta questão do porquê Jesus veio diretamente até nós, que é o espírito Humberto de Campos, também através do Chico Xavier, na sua obra Boa Nova. Aliás, um livro maravilhoso, em que Humberto de Campos traz estudos, informações de ordem espiritual para todos nós sobre Jesus e o Evangelho. Vamos então abrir aspas aqui para pegar uma observação do Humberto de Campos nessa obra Boa Nova. Diz ele: os historiadores ainda não perceberam, na chamada época de Augusto, o imperador romano, o século do Evangelho ou da Boa Nova. Esqueceram-se de que o nobre Otávio era também homem e não conseguiram saber que, no seu reinado, a esfera do Cristo se aproximava da terra, numa vibração profunda de amor e de beleza. Acercavam-se de Roma e do mundo não mais espíritos belicosos, como Alexandre ou Aníbal, porém, outros que se vestiriam dos andrajos dos pescadores, para servirem de base indestrutível aos eternos ensinos do corpo. Emergiram dos fluidos do planeta os que preparariam a vinda do Senhor e os que se transformariam em seguidores humildes e imortais dos seus passos divinos. Bem, Humberto de Campos está aqui nos dizendo que a missão de Jesus era divina, ou seja, uma missão outorgada diretamente por Deus, para vir aqui à Terra, aos seus irmãos, para apresentar a mensagem do Evangelho. E que todo um planejamento espiritual foi feito. Otávio, que era o imperador romano da época, o Augusto, ele reinou por longo tempo. E foi um reinado em que o Império Romano praticamente não se envolveu em guerras. Foi onde Otávio consolidou as fronteiras romanas, a organização do Império e resgatou a cultura helênica, ou seja, a cultura da antiga Grécia. Foi um momento de paz no Império Romano. Tanto que o período em que Otávio ficou à frente como imperador dos romanos, historicamente é chamado do século de Augusto. Augusto porque faz parte do nome de Otávio, significa
indicando o grande, o imperador, o César, Otávio Augusto, como normalmente ele é consignado nos livros de história. Claro que ele não reinou durante um século, mas a pacificação do império foi de uma tal ordem que isso ficou marcado na história do povo romano e, claro, de todo mundo então conhecido e dominado por esse império. E junto com Jesus, então, vários outros espíritos missionários reencarnaram para realizar a obra, como, por exemplo, os discípulos, João Batista e vários outros que marcaram seu nome na história, então, do cristianismo. Então, era uma missão divina e por isso que Jesus teve que vir ele mesmo, diretamente até nós, para cumprir essa missão. Bem, você já estudou os evangelhos na fonte? Ou seja, você já pegou o Novo Testamento para ler os evangelhos de Mateus, de Marcos, Lucas e João? Ler as cartas de Paulo de Tarso? Os Atos dos Apóstolos, que foi escrito por Lucas? Você já dedicou um tempo para ler, meditar, refletir sobre as cartas de João, as cartas de Pedro, as cartas de Tiago, o Apocalipse, que significa, na verdade, o livro da revelação? Todos esses livros formam o Novo Testamento, o conjunto para o qual nós damos o nome de Evangelho. Mas você sabia que todo esse conteúdo do atual Novo Testamento, ele foi decidido, primeiramente, no Concílio de Nicéia, no ano 325, concílio esse que criou a Igreja Apostólica Romana? E você está sabendo que ali, entre os anos de 1545 a 1563, sob a convocação do Papa Paulo III, aconteceu também um concílio na cidade de Trento, e que esse concílio é que finalmente designou quais eram os livros verdadeiros que deveriam compor o Novo Testamento, e que são os livros atuais, e que nós conhecemos então como Evangelho Canônico ou Evangelhos Canônicos. Sabe por que isso aconteceu? Porque desde o primeiro século do cristianismo, e acentuando-se no segundo século, diversos outros evangelhos, outros escritos apareceram, dezenas deles. Hoje eles são considerados apócrifos, não verdadeiros, mas não por toda a cristandade, e sim pela Igreja Católica. Vamos conhecer um pouquinho dessa história? Vamos conhecer os chamados evangelhos apócrifos. Os primeiros são os evangelhos da infância. Nós espíritas sabemos, porque estudamos bastante, que sobre o período infantil de Jesus aqui na Terra, temos pouquíssimas informações. Na verdade, a única informação existente é o comparecimento dele com os pais no Templo de Jerusalém, quando Jesus tinha 12 anos. E que ele tem toda uma explanação com os sacerdotes que deixaram os sacerdotes judeus atônitos pela sabedoria e espiritualidade do menino Jesus com apenas 12 anos de idade. Fora isso, nós não temos informações. Mas apareceram alguns evangelhos descrevendo a infância de Jesus. Entre os principais nós temos o Evangelho da Infância Siríaco, também conhecido como Evangelho Árabe da Infância de Jesus. Temos também o Evangelho A História de José o Carpinteiro, o Evangelho A Vida de João Batista e o Evangelho Armênio da Infância de Jesus. Todos esses evangelhos, tratando da infância de Jesus, são considerados apócrifos, não verdadeiros, e, portanto, eles não estão ali no Novo Testamento.
Temos também os chamados evangelhos judaico-cristãos, que são evangelhos que mantêm uma forte relação do cristianismo com o judaísmo. E eles também não são considerados nos estudos sobre Jesus. Os principais evangelhos judaicos cristãos são o Evangelho dos Hebreus, o Evangelho dos Nazarenos e o Evangelho dos Ebionitas. Este é do século II. Então, são evangelhos que fazem uma ligação muito forte entre os ensinos de Jesus e os ensinos do Antigo Testamento, os ensinos do judaísmo. Esses evangelhos também são considerados apócrifos, não são considerados no Novo Testamento. Nós vamos ter também alguns evangelhos que rivalizam com os evangelhos canônicos, ou seja, evangelhos que se dizem como verdadeiros e que trariam correções aos escritos de Mateus, Marcos, Lucas e João. Também são considerados apócrifos, e os principais são Evangelho de Marcião, Evangelho de Mani, também chamado de Evangelho Vivo, Evangelho de Apéres e Evangelho de Bardessanes. A Igreja Católica rejeitou todos esses evangelhos, ficando com os que nós conhecemos de Mateus, Marcos, Lucas e João. Existem também os evangelhos ditos. Esses são evangelhos que trazem principalmente ensinos morais e parábolas de Jesus, mas que não trazem uma narrativa da vida, da obra e dos feitos do Mestre. São evangelhos que se atêm apenas às parábolas e ensinos de Jesus. O principal é o Evangelho de Tomé. Ele é considerado como escrito no século I do cristianismo. O Evangelho de Tomé possui alguns estudos, inclusive à luz da doutrina espírita. Nós temos, inclusive, um livro do nosso grande estudioso, Hermínio Correia de Miranda, sobre esse evangelho. Mas que também a Igreja Católica não leva em consideração, portanto, nós não vamos encontrá-lo no Novo Testamento. Temos também os chamados evangelhos da paixão, ou seja, que são evangelhos que tratam apenas e tão somente da famosa paixão de Cristo, a partir da sua prisão, tudo que lhe aconteceu, até a crucificação e a morte. E aí nós temos diversos evangelhos que se arrogam como o verdadeiro, contando a história da paixão de Cristo. Então nós vamos ter o Evangelho de José de Arimateia, o Evangelho de Pedro, o Evangelho de Pilatos, que também é chamado de Evangelho de Nicodemos, o Evangelho de Pilatos e Cláudio, o Evangelho da cura de Tibério, o Evangelho da descida de Cristo ao inferno, o Evangelho de Bartolomeu, o Evangelho da ressurreição de Jesus Cristo, o Evangelho de Pôncio Pilatos contra Jesus, entre outros. Todos os evangelhos que se atêm apenas à paixão do Cristo. Todos eles foram rejeitados pelos dois concílios realizados pela Igreja Católica, o de Nicéia, no ano de 325, e também o de Trento, que aconteceu entre os anos de 1545 e 1563. Você pensa que terminou por aí? Não. Nós temos também os evangelhos harmônicos, que são os evangelhos que tentam harmonizar os 4 evangelhos conhecidos, dos nossos 4 evangelistas. E aí nós temos também uma série deles tentando aí fazer um novo texto. Ou seja, é como se nós pegássemos Mateus, Marcos, Lucas e João e cruzássemos todas as informações e acertássemos
todos os textos para ter um evangelho único, sem falhas, sem contradições, sem nada. São chamados evangelhos harmônicos, mas também rejeitados. E, finalmente, pois é, não acabou. Nós temos os evangelhos gnósticos, e são vários. O gnosticismo foi uma doutrina que ela existiu principalmente nos 3, 4 primeiros séculos do cristianismo, e era uma doutrina que estudava os ensinos de Jesus através de uma visão mais espiritualista e mística. Os gnósticos foram extremamente combatidos pela Igreja Católica depois do Concílio de 325, e praticamente quase nada sobrou deles. Mas muitos escritos esparsos, que são chamados então de evangelhos gnósticos e que também foram rejeitados. Isso pela Igreja Católica. Porque todos esses evangelhos que citamos aqui neste momento, considerados apócrifos, eles são motivo de estudos de historiadores e religiosos, e não existe consenso entre eles sobre essa rejeição tácita de que todos esses evangelhos não seriam verdadeiros. Essa é uma discussão longa, em que nós não temos nenhum tipo de conclusão e que os espíritos, através da fonte da mediunidade, eles não nos trouxeram maiores esclarecimentos a respeito desse assunto dos evangelhos apócrifos. Isso porque os espíritos superiores se atêm ao que é mais importante: os ensinos morais de Jesus. Allan Kardec tomou também esse cuidado e deixou de lado a discussão dos chamados milagres, fatos da vida de Jesus, se realmente aconteceram ou não, e também não entrou nessa polêmica do estudo dos evangelhos canônicos e os evangelhos apócrifos. Lá em O Evangelho segundo o Espiritismo, Allan Kardec deixa bem claro que ia se ater exclusivamente ao estudo dos ensinos morais de Jesus. Por isso, então, não adianta vasculhar a literatura espírita atrás de revelações sobre os evangelhos apócrifos. Os espíritos superiores não se ativeram a essa questão, porque é um problema nosso. E nós, às vezes, nos perdemos nessas discussões, quando deveríamos, efetivamente, ficar com os ensinos morais, que são mais importantes. Que adianta saber se o texto A, se o texto B, se o texto C é verdadeiro, se não é verdadeiro, se é uma cópia, se é o original, quem foi que escreveu, quem foi que deixou de escrever? Que adianta nos perdermos em toda essa discussão se nos tornarmos inimigos, se não conseguirmos realizar esses estudos com fraternidade? Porque estamos aqui na Terra para o grande aprendizado do amai-vos uns aos outros. Então tenhamos calma. Conhecer é importante. Por isso trouxemos hoje aqui no nosso programa essas informações sobre a existência dos evangelhos apócrifos que estão lá no Novo Testamento. Mas para que tenhamos esse conhecimento histórico. E para aquele, claro, que quiser mergulhar um pouco mais nesse estudo, possa então ter aqui uma ideia da existência desses textos. Mas não nos percamos. Não deixemos a essência escapar de nós. Mais importante do que termos conhecimento, mais importante do que conseguirmos as informações históricas, é praticarmos o Evangelho entre nós. Na fraternidade, na solidariedade, no respeito, na paz, na ética,
sempre procurando fazer ao nosso próximo aquilo que gostaríamos que ele nos fizesse. Fica aqui, então, essa informação sobre a existência desses textos evangélicos, mas, acima de tudo, a informação de que o necessário para nós, o essencial para nós, independente do evangelho que sigamos, se gostamos mais de Lucas ou de João, ou mais de Mateus do que de Marcos, independente disso, isso apenas geraria polêmica. Mais importante é nos amarmos. Mais importante é nos entendermos conforme os ensinos morais que o Cristo, o enviado de Deus, nos trouxe e exemplificou. Muito bem, vamos agora sair um pouco desse quadro direto sobre Jesus e os evangelhos para continuarmos o nosso estudo sobre o maior pregador do evangelho que esta humanidade já teve. Nós estamos aqui falando do apóstolo Paulo de Tarso. A cada programa, nós estudamos uma faceta desse apóstolo e uma das suas cartas. Hoje, nós vamos ver a presença de Paulo de Tarso na cidade de Filipos. Filipos ficava, na sua época, na Macedônia. Hoje, a cidade faz parte da Grécia, o que mostra que, de fato, Paulo de Tarso esteve na Europa. Agora, entendamos que a Europa, na época do Império Romano, e especificamente na época de Jesus, a Europa não era o que nós conhecemos hoje. Não existiam a França, a Alemanha, a Inglaterra, a Suécia, a Suíça, a Espanha, Portugal, não como nós conhecemos hoje. Aliás, a Alemanha, a França de hoje ainda eram consideradas, na época, regiões bárbaras, com os povos normandos e outros, e que o Império Romano ainda estava conquistando. Mas nós já tínhamos a Espanha mais ou menos conquistada, o que hoje é a Inglaterra, ou melhor dizendo, a Grã-Bretanha, aquela ilha formada pela Inglaterra, pelo país de Gales, pela Irlanda do Norte, Irlanda do Sul, então a Grã-Bretanha, a Escócia, inclusive. Então, era tudo muito diferente. E a parte da Europa mais civilizada, além da Itália, que hoje nós conhecemos, com Roma como capital do Império, era justamente a Grécia e a Macedônia. E Paulo de Tarso ali esteve, e na cidade de Filipos, ele então inaugurou uma comunidade cristã. Ali, segundo os dados históricos, ele encontrou uma comunidade judaica, mas sem a existência de uma sinagoga. E ao levar a palavra do evangelho, ele converteu tanto judeus quanto gentios, pessoas de outras nacionalidades que ali viviam, que se converteram então ao cristianismo e então criaram a Igreja Cristã de Filipos. Pela carta que Paulo de Tarso dirige aos filipenses, percebe-se que era uma comunidade bem centrada nos ensinos de Jesus, porque ele escreve a carta como um amigo dos filipenses. E, de fato, nós vamos ver lá no Atos dos Apóstolos que a comunidade cristã de Filipos foi uma das mais atuantes na época, inclusive para auxiliar financeiramente Paulo de Tarso em suas viagens, assim como outros pregadores do Evangelho. A comunidade cristã de Filipos participou intensamente das campanhas de coleta financeira em auxílio aos pobres de outras comunidades cristãs fundadas por Paulo de Tarso. É por isso que, quando lemos a carta aos Filipenses, nós não vemos Paulo de Tarso chamar a atenção deles
sobre a questão X ou Y. Pelo contrário, é uma carta amiga, é uma carta afetiva, de quem sabia que aquela comunidade era formada de amigos, e amigos que não se desvirtuavam dos ensinos de Jesus. É assim, então, que nós temos a carta aos Filipenses, que, segundo os historiadores, embora não há consenso, mas, segundo Emmanuel, no livro Paulo e Estevão, ela foi escrita no período em que em que Paulo de Tarso estava preso em Roma. Então, era uma das cartas da prisão. Então, quando então Paulo de Tarso dirige sua palavra aos filipenses, da comunidade de Filipos. Vamos então conhecer um dos ensinos de Paulo de Tarso nessa carta. Nós escolhemos para comentário a palavra que ele dirige e que está no capítulo 2, versículo 3 da carta aos Filipenses. É o seguinte: nada façais por contenda ou por vanglória, mas por humildade. Comenta o nosso querido Emmanuel. Emmanuel, esse grande comentador do Evangelho. E o comentário do Emmanuel está no capítulo 3 do livro Caminho, Verdade e Vida, da psicografia de Francisco Cândido Xavier. Então, Emmanuel intitulou o seu texto de Examina-te. Diz ele: o serviço de Jesus é infinito. Na sua órbita, há lugar para todas as criaturas e para todas as ideias sadias em sua expressão substancial. Se, na ordem divina, cada árvore produz, segundo a sua espécie, no trabalho cristão, cada discípulo contribuirá conforme sua posição evolutiva. A experiência humana não é uma estação de prazer. O homem permanece em função de aprendizado e, nessa tarefa, é razoável que saiba valorizar a oportunidade de aprender, facilitando o mesmo ensejo aos semelhantes. O apóstolo Paulo compreendeu essa verdade, afirmando que nada deveremos fazer por espírito de contenda e vanglória, mas sim por ato de humildade. Quando praticares alguma ação que ultrapasse o quadro das obrigações diárias, examina os móveis que a determinaram. Se resultou do desejo injusto de supremacia, se obedeceu somente à disputa desnecessária, cuida de teu coração, para que o caminho te seja menos ingrato. Mas se atendeste ao dever, ainda que haja sido interpretado como rigorista e exigente, incompreensivo e infiel, recebe as observações indébitas e passa adiante. Continua trabalhando em teu ministério, recordando que, por servir aos outros com humildade, sem contendas e vanglórias, Jesus foi tido por imprudente e rebelde, traidor da lei e inimigo do povo, recebendo com a cruz a coroa gloriosa. Eis então o texto do nosso Emmanuel, fazendo a interpretação das palavras de Paulo de Tarso. Vamos recordá-las? Nada façais por contenda ou por vanglória, mas por humildade. E Emmanuel vem nos trazer novamente essa questão da humildade perante a lei divina. E que nós não estamos aqui na Terra para fazermos disputa de poder, para termos o nosso nome marcado, grafado na história, nem mesmo do centro espírita. Humildade. Nós precisamos ser os discípulos fiéis do nosso Mestre Jesus, os servidores da seara, que apenas trabalham e não trabalham para
aparecer, mas trabalham para realizar a obra, para que outros possam também conhecer o Evangelho e se educarem, se transformarem no contato com o amor que Jesus veio representar, veio exemplificar. Então, quando estivermos no trabalho, no centro espírita, por exemplo, quando estivermos na distribuição da sopa, em atendendo aos mais necessitados, quando estivermos na tribuna falando do Evangelho à luz do Espiritismo, tudo isso e tantas outras coisas, façamos sem querer aparecer. Façamos de todo o coração e jamais disputando um lugar ao sol contra os nossos irmãos. Nós temos apenas e tão somente que realizar a nossa parte, porque não existe maior glória do que a servir Jesus. E Emmanuel nos lembra muito bem que Jesus não trabalhou pela glória humana, terrena. Pelo contrário, ele permitiu que as profecias sobre ele fossem cumpridas e que ele fosse levado ao sarcasmo, fosse preso, açoitado e finalmente crucificado. E no final, olhando para todos nós, ele ainda rogou a Deus: Pai, perdoai-lhes, eles não sabem o que fazem. É como aquela passagem com Pilatos, né? E Pilatos queria que Jesus falasse, porque Pilatos tinha o poder de decidir sobre a vida de Jesus. E Jesus, muito calmo, tranquilo, disse: Não, você se engana, você está equivocado. Na verdade, sobre mim, você não tem nenhum poder. Mas é preciso que as escrituras se cumpram. É preciso que o planejamento espiritual se cumpra. É por isso que, neste momento, Deus permite que você tenha o poder sobre a minha vida. Mas se assim não fosse, você não teria nenhum poder. E eu me livraria de toda essa situação antes que você piscasse os olhos, antes que você pudesse pensar. Porque Jesus é um espírito puro, perfeito. É o governador espiritual do nosso planeta. Mas humildemente, ele se entregou para eternizar o Evangelho. E é isso que nós temos que fazer. Então, humildade sempre. E aí, então, Paulo de Tarso, na carta aos Filipenses, fazendo essa recomendação: nada de brigas, nada de discussões, nada de contendas, que todos sirvam ao Cristo com toda a humildade. Nós espíritas, porque também somos cristãos, devemos então fazer a mesma coisa. Porque a vida terrena é passageira. Na verdade, a verdadeira vida é a vida espiritual. Nós somos almas imortais e vamos responder perante a lei divina pelas nossas ações e pelo móvel das nossas ações, ou seja, o que nos motivou a agir daquela maneira. E disso não podemos escapar porque está gravado na nossa consciência. E então, no depois da morte, na vida futura que nos aguarda, nós vamos ter que responder pelas nossas ações aqui na Terra. E que elas tenham tido por motivo a humildade, o simples desejo de servir pelo bem do próximo através do Evangelho. Muito bem, conhecemos então um pouco mais de Paulo de Tarso, dos seus ensinos e da carta que ele endereçou à comunidade cristã da cidade de Filipos, na Macedônia, antiga Grécia, e que é então conhecida como Carta aos Filipenses. Bem, estamos indo para a última parte do nosso programa, que dedicamos a você que está aqui nos acompanhando
pela web rádio Cristo Consolador, porque você pode participar do nosso programa enviando a sua pergunta para tirar uma dúvida que você tenha a respeito dos evangelhos, dos ensinos do nosso Mestre Jesus. Muito bem, a produção do programa nos entregou aqui duas questões para que possamos elucidar sempre através do Espiritismo. A primeira é a seguinte: qual foi a missão de João Batista? A história mostra para nós, e isso está lá narrado também nos evangelhos, que João Batista, a voz do deserto, a voz que clama no deserto, como ele ficou muito conhecido, que João Batista era um pregador que falava sobre o reino dos céus e a chegada iminente do Cristo, missionário, daquele que os
Pronto, foi. Bem, tivemos aqui um pequeno problema aqui com a internet, a nossa conexão, mas estamos aqui de volta, pelo menos, para fazermos aqui a parte final do nosso programa. E nós estamos falando, então, de João Batista, esse querido também apóstolo, que veio, então, antes de Jesus, como ele mesmo afirma, conforme está lá grafado no Evangelho segundo João, que ele veio aplainar os caminhos do enviado, do Cristo. Ou seja, ele veio preparar. Mas que a partir do reconhecimento lá no Rio Jordão, naquela famosa cena do batismo, de que Jesus era o enviado de Deus, Jesus era o Cristo. Ele informa então aos seus seguidores que era a hora dele, João Batista, diminuir para que Jesus crescesse. Porque ele, João Batista, era apenas o precursor, aquele que veio à frente para preparar o caminho. Mas ele não era o Cristo. O Cristo era Jesus. E que eles mesmos, seus discípulos, deviam então abandoná-lo para seguir Jesus. Por isso, João Batista, ele é muito importante na história do Evangelho, porque ele veio anunciar que era chegado o momento do cumprimento das antigas profecias judaicas, da vinda do Messias, chamado Cristo, a vinda daquele que representaria em espírito e verdade Deus aqui na Terra, trazendo então uma nova mensagem. Então, quando se dá aquela cena de que João, lá no Rio Jordão, reconhece Jesus, o batiza e fala abertamente: eis o Cristo. E ele, voltando às lições de hoje, dá o testemunho, não apenas da verdade, mas da humildade. E a partir dali, ele vai parar, praticamente, de batizar, vai parar as suas pregações, até ser preso a mando de Herodes, e vai morrer, então, decapitado. E aí nós temos a informação espiritual de que, na verdade, João Batista era o antigo profeta Elias reencarnado. Elias que havia cometido um grande erro à sua época, quando mandou decapitar os sacerdotes lá de Baal, e aí reencarna e vai então sofrer na mão de Herodes e de sua esposa e de sua filha ali, e vai morrer então também decapitado. Esse é João Batista, que tem muita importância então na história do Evangelho. Bem, estamos chegando ao final de mais esta edição do programa O Evangelho em Espírito e Verdade, onde trazemos as informações de ordem mediúnica, as informações coletadas pelo Espiritismo a respeito, então, do Evangelho, a sua história, a sua importância, a missão do nosso Mestre Jesus, destacando também os principais discípulos, apóstolos e, acima de tudo, os ensinos morais, com base na lei de amor que Jesus veio nos trazer. Se você tiver alguma dúvida, mande aí pelos canais da Web Rádio Cristo Consolador a sua pergunta. E espero por você na próxima quinta-feira, às 5 da tarde, para mais o Evangelho em Espírito e Verdade. Que Jesus, nosso Mestre, lhe abençoe, Deus, nosso Pai, vibre em seu coração e que possamos continuar juntos, semeando o Evangelho para um mundo melhor. Um grande abraço e até a próxima semana.